Vamos falar sobre o livro Ciência através dos tempos. Nosso tema é o capítulo 12, século XX, Ciência faz maravilhas. O século XX foi um século de grandes descobertas, porém de tristezas, com suas guerras e misérias. A explicação de Rutherford para a radioatividade nuclear era a transmutação nuclear, ou seja, um determinado núcleo de um elemento libera partículas alfas e gamas e se converte em outro elemento. Quando o modelo de Thomson já não era mais aceito, Rutherford propôs um novo modelo atômico utilizado até hoje, no qual temos o núcleo positivo rodeado por elétrons. No ano de 1932, foi descoberto o nêutron, o prósio, entre outras descobertas. O nêutron foi uma ótima descoberta para a ciência nuclear, pois acreditava-se até então que existia apenas prótons e elétrons no núcleo. O descobridor do nêutron foi Chadwick, que foi considerado um dos maiores físicos nucleares do mundo. Nesse século, o mundo vivia uma das suas maiores guerras, causadas por Hitler. Porém, as descobertas sobre o núcleo atômico foram utilizadas contra ele. Os Estados Unidos, em 16 de junho de 1945, explodiu a primeira bomba atômica no deserto de Alamogordo. Porém, em agosto, em vez de um deserto, explodiu duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, que sofrem com isso até hoje. Vou falar agora sobre Freud. Freud abriu novos caminhos para a sociologia, história, religião e a estudos da civilização em geral. Em seus primeiros estudos, ele se sentiu fortemente atraído pelas teorias darwinianas, pois elas ofereciam um avanço extraordinário ao nosso conhecimento do mundo. A contribuição de Freud foi enorme para a psiquiatria e a compreensão de doenças mentais. Antes de sua influência na psiquiatria, a psiquiatria se ocupava exclusivamente em sintomas de insanidades, como esquizofrenia e a psicose maníaco-depressiva. Freud mostrou que esses conflitos e sintomas não se restringiram aos pacientes psiquiátricos. Freud, baseado em escuta de relatos de seus pacientes, ele assentou os alicerces da psicanálise. Ele também foi um dos escritores científicos mais prolíferos do século XX. A mais importante de suas obras foi a interpretação dos sonhos. Foi aplicada em 1900 e representa o momento as descobertas do inconsciente, contendo as ideias fundamentais de Freud. Vou falar sobre os prêmios Nobel. Alfred Nobel foi o inventor deles. Um pouco antes disso, ele inventou a dinamite, mais ou menos no século XX. Ele ficou decepcionado com seu invento porque foi usado para guerras e tudo mais. Então ele quis promover a paz mundial. E com isso ele criou os prêmios Nobel, que a cada ano iria dar prêmios para as pessoas que formassem os melhores bens, o bem mais importante no campo da física, da química, da fisiologia ou medicina, em literatura. Os prêmios Nobel são selecionados em outubro, e eles são entregues dia 10 de dezembro, que é o aniversário da morte de Alfred Nobel. Esse prêmio tem valor de $1 milhão. E existe um comitê para selecionar esses grupos. E esse comitê é muito rigoroso. E além de ter esses comitês, assim mesmo tendo esse comitê, existe ainda muitas críticas aos trabalhos. Como, por exemplo, o do português Abreu Freire Egas, de 1949, que ele inventou a lobotomia, que é a incisão no cérebro. E isso, hoje em dia, é considerado um trabalho muito absurdo, um trabalho bárbaro. E também tem o de Einstein, que ele foi laureado somente em 1922. Ele é para ter sido laureado antes. Ele não foi laureado antes porque
ele é ateu. Entre uma das características deles, ele não é ateu, ele é judeu. Desculpa. Ele é judeu, pacifista, defensor da república. Esse processo de seleção feito pelo comitê ainda há críticas sobre os trabalhos selecionados, como, por exemplo, o trabalho do português Abreu Freire Egos Moniz, de 1949, perdão. Ele desenvolveu a lobotomia, que é uma incisão no cérebro. Isso, hoje em dia, é considerado bárbaro, pois não tem muito cabimento. Tira essa parte depois, nunca tem cabimento, tá? Poderia prejudicar o comitê naquela época. Parar, né, Tabita? Parou? Parou. Não, sei lá, percebi. Isso aí que tá bem aqui. Fala, oi. Oi. Pra baixo parece que eu tô lendo e eu não tô lendo. Tudo bem? Não quero prestar atenção. Não, dizem que vocês não querem prestar atenção. Dizem que vocês só querem rir de mim. É verdade? Eu acho que não. Quero mais fazer esse vídeo, filha. Fala. Certo? Alamo gordo. Alamo gordo. Gente, eu não se lembro o começo. Não quero prestar atenção. Não, dizem que vocês não querem prestar atenção. Dizem que vocês só querem rir de mim. É verdade? Eu acho que não.